Oi, meus amores, eu sou a Lavs, sejam bem-vindos ao meu mundinho. E hoje eu vou gravar mais um vídeo que é existencial junto comigo. Eu tava pensando sobre muitas coisas ultimamente, então eu senti que eu tava precisando gravar mais um existencial junto comigo. Enfim, eu espero que vocês relevem os sons de fundo, é porque eu não tô em casa, então vai ter que ser assim mesmo. Enfim, primeiro assunto é: eu tenho observado com muita frequência, muito mais do que eu gostaria, que muitas mulheres têm se desvalorizado em questão de desvalorizarem a si mesmas e também em questão de desvalorizarem o próprio corpo. Desvalorizarem a si mesmas por quê? Primeiro, pela questão, eu vou falar de duas questões. Primeiro, em questão de relacionamentos. Muitas mulheres entram em relacionamentos e se acomodam neste relacionamento que não faz a mulher feliz, que a pessoa claramente não tá num relacionamento saudável, a pessoa se sente dessa forma, sente que precisaria um pouco mais de algo que uma pessoa não tá dando pra ela naquele relacionamento. E ela sente isso, mas ela acaba falando assim: mas se eu querer demais, eu vou acabar ficando sem ninguém. Ou se tipo, se eu ficar querendo que a pessoa seja perfeita, eu nunca vou achar essa pessoa, entendeu? Enfim, muitas mulheres se desvalorizam nessa questão de relacionamentos, né? Que mantém um relacionamento que não é o que a mulher quer, mas ela mantém porque ela não se valoriza, entendeu? Ela acha que ela querer sonhar com um relacionamento dos sonhos dela, ela acha que aquilo é irreal, ela acha que aquilo é impossível de acontecer, que ninguém é perfeito, que as pessoas mudam, nem sempre. Muito do que a pessoa ela mostra pra gente conforme a gente vai iniciando um relacionamento com ela, entendeu? Enfim. E aí acontece muito, principalmente em relacionamentos tóxicos, porque a pessoa se afasta de todo mundo na vida dela, e a única pessoa que resta pra ela é a pessoa com quem ela tá se relacionando. Então, claramente vai ter uma dependência emocional aí, e isso é muito, muito perigoso, tanto pra saúde mental quanto pra saúde física, porque afeta, né? Enfim. E em outra questão de desvalorização é também se envolver com pessoas que claramente não vão te valorizar. Pessoas que claramente não vão te valorizar, como as meninas jovens da internet que estão se envolvendo com os drag, vivendo na mão dos drag, é assim que elas falam. Enfim, elas entram nesses relacionamentos sabendo que não vai ter um retorno bom disso, tipo, o retorno que elas gostariam. Elas entram porque, eu não sei dizer, só entram nesse relacionamento e sabem que não vai ter uma valorização do cara sobre essa mulher, sabe que o relacionamento não vai ser um relacionamento saudável, sabe que pode estar envolvida com questões até criminosas, mas se envolve por algum motivo, entendeu? E a outra questão de desvalorização é a desvalorização do corpo. Muitas meninas da internet entrando no job, começando a trabalhar, né? Virar as minas do job, enfim. E isso pode ser tanto por uma questão de tipo, eu sei que tem muita gente, a gente não pode julgar todo mundo que trabalha com isso, porque tem muita gente que faz isso porque já está inserido já há muitos anos, desde muito jovem. Pode ser que a pessoa não tem condição de se manter, pode ser que, entendeu? Tem todas essas questões, mas eu tô falando assim de mulheres que conseguem se manter sozinhas, mulheres que não têm por que entrar nesses tipos de trabalhos e elas entram por questão de não valorizar a si mesma. E aí começar a vender fotos do próprio corpo, começar, sabe? Enfim, eu acredito que toda essa desvalorização das mulheres em elas mesmas seja por conta da falta de referencial feminino, que foi uma coisa que eu vi num vídeo, né? Que a falta de referencial faz com que a gente não saiba muito o que fazer em questão de quem eu vou ser como mulher em sociedade. A gente não tem muito essa referência por conta de que
nossos avós eram muito conservadores, nossos pais puxaram um pouco do conservadorismo, mas eles são mais conscientes em outras questões. Nem sempre, mas às vezes sim. Enfim, e quem nós vamos ser como seres humanos? Quem nós vamos ser como mulheres na sociedade? A gente não sabe. A gente simplesmente não sabe. E talvez por conta disso, quando a gente vê uma mulher no topo, divulgando que ela é uma mulher do job, que ela gosta muito disso e tal, não sei o quê, muitas mulheres na internet são influenciadas e falam assim: nossa, eu gostaria de trabalhar com isso, ou tipo, nossa, eu adoraria fazer o que essa mulher fez. Sendo que isso é absurdo, entendeu? Isso é absurdo em questão de, tipo, mulheres se gabando por terem ficado com sabe lá quantos mil caras num dia. E, cara, isso não é uma coisa de se orgulhar. Não é uma coisa de você bater no peito e falar assim: eu consegui, hein? Caramba! Nossa, que conquista, hein? Que conquista. Cara, pra que se desvalorizar dessa maneira, entendeu? Mesmo que seja por fama. Cara, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Às vezes eu acho que essa questão da gente não ter muito que um referencial, ele influencia até na nossa geração no geral, na nossa geração Z. Por quê? Porque a gente não tem uma referência de quem ser como pessoa, de quem ser como ser humano. Porque muitas vezes a gente não tem referência na família, tanto por questões de que as pessoas não mudaram muito de uma geração para outra, mas também porque às vezes a gente não tem uma referência nem física, nem presente na nossa vida. Então, assim, a gente fica perdido de si mesmo e sem saber como se posicionar, porque a gente não tem que referência seguir. Porque muita gente tá se perdendo por aí, a gente vê as pessoas se perdendo e a gente não sabe quem seguir, quem que eu vou me inspirar, em quem que eu vou me inspirar para ser um ser humano melhor, entendeu? Então, assim, às vezes a gente não tem uma referência, a gente fica perdido de si mesmo. Eu acredito muito fielmente nisso, porque as referências que a gente fica entre vou me basear nas pessoas com as questões problemáticas do passado delas, que continuam sendo uma coisa presente na vida delas, vou me basear nessas pessoas ou eu vou tentar me basear numa coisa nova? Ou eu vou tentar criar uma coisa nova a partir de mim, que eu tenho acesso a muita coisa, eu sei que muita coisa é errada, muita coisa já foi problematizada antes mesmo de eu nascer. E hoje em dia tem sido tudo muito melhor, porque se a gente problematiza os comportamentos que não eram uma coisa aceitável no passado, hoje em dia a gente consegue ser mais aberto a aceitar que coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Existe uma coisa que é você fazer uma piadinha, entendeu? Que ela é muito ofensiva. Ela é ofensiva, ela é preconceituosa. E tipo assim, no que você entende tudo isso já, você já nasceu numa geração em que tudo isso já é esclarecido, já é estampado, fala assim, isso é preconceito, isso é errado, isso é crime. No que você já tem isso em mente, você já sabe por onde se basear. Você não pode ser essa pessoa que muito possivelmente seus pais ou seus avós foram. Então, assim, se você não é essa pessoa, quem você é? Como você se posiciona? A gente fica meio perdido quanto a isso de vez em quando, porque a gente não sabe, entendeu? Porque a gente tem muito acesso à informação, a gente pode. A gente tem toda essa criação de, tipo, a gente reconhecer problemas e ir atrás de tratar. Tem muito isso também, porque muita gente da outra geração, que eu não lembro qual era, mas enfim, muita gente da outra geração conhece os problemas hoje em dia, né? Porque eles são falados, não são mais tabu, mas não vão atrás, não tem esse impulso de ir tratar, porque já viveu a vida inteira com isso e acha que não faz sentido gastar dinheiro com uma terapia da vida, sabe? Mas é muito importante a gente entender como que a geração que a gente vive está sendo moldada, porque muita coisa está acontecendo com a geração que vem depois da gente que tá fazendo a gente se questionar, entendeu? Tipo, se questionar sobre como que vai ser o nosso futuro, se as pessoas da
geração que vem depois da nossa estão se perdendo tanto assim. E eu não digo que pessoas da geração Z também não estão se perdendo, mas eu tô falando assim que a nossa geração tá focada em uma coisa e tem outra geração que vem junto com a nossa que tá se perdendo de formas inimagináveis, sabe? Tipo, a gente fica meio perdido porque a gente não sabe se a gente se foca em ser uma pessoa melhor ou se a gente se rende ao que o mundo tá meio que impondo pra gente, porque tem muito da influência do que o mundo impõe pra gente, tem muito da influência do que o mundo faz com que a gente seja, na nossa personalidade, na nossa vida. Isso é muito real, a gente não pode negar isso na nossa cabeça, porque isso influencia em como a gente vai ser como ser humano. Então, é muito difícil. Eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que eu vou ter uma solução pra isso, mas eu acho que olhar pra si mesmo é a coisa mais sensata a se fazer quando a gente tá perdido nesse caos que é as gerações se colidindo e uma geração adotando comportamentos totalmente problemáticos e outra geração que tá tentando se entender ainda, tá passando pela crise dos 20, tá passando pelo entendimento de si mesmo, do entendimento de si como ser humano e, tipo assim, entram em conflito. Porque são jovens fazendo coisas, assim, jovens conservadores, que tem muito disso ainda. Tem também as meninas indo pro job. Cara, todas essas questões se colidindo com a nossa geração. E a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Por isso que parece que tá tudo caótico, por isso que parece que o mundo tá acabando. Porque tá muito caótico mesmo, essa questão de colisão de gerações. Tipo, uma geração que foi conscientizada que as coisas são erradas e outra que tá sendo conservadora, que tá entrando pro job, que tá na mão dos Drake, tudo isso colidindo com a nossa geração. E como que isso impacta a gente? Como que isso impacta a nossa visão de mundo, como as pessoas estão agindo ao nosso redor, como isso impacta na nossa vida. Porque impacta. A gente pensa que não, mas impacta. Tipo, a sociedade impacta a gente. Então, a gente tem que ver o que faz nesse caos. Mas se eu tenho um conselho para dar, olha para si mesmo e tenta se manter focando em si mesmo, entendendo como que isso te impacta e como que isso te afeta, independente de que escolha você for tomar. Preste atenção em si mesmo. A próxima coisa que eu tenho para falar aqui com vocês é que eu tenho percebido quanto que o medo do fracasso é uma perda de tempo. Em questão de que a gente está tão focado em não fracassar, a gente está tão focado no nosso fracasso e como que ele impacta a gente, como que ele mexe com a nossa vida, que a gente não valoriza o presente. A gente está tão focado em não fracassar que a gente não olha pro quanto que a gente tem que ser grato no presente. O que é o fracasso, sinceramente? Tipo, é uma coisa que impacta muito a minha vida, muito, muito mesmo. Mais do que eu gostaria que impactasse. Mas eu tenho percebido muito isso, quanto que é uma perda de tempo, entendeu? Eu vou falar mais sobre isso num episódio de podcast que vai sair a qualquer momento aí, provavelmente na segunda-feira. Mas eu só queria falar sobre isso. O quanto que o medo do fracasso é uma perda de tempo. Porque, cara, ninguém vai ver o seu fracasso, sinceramente. O que é fracasso pra você pode não ser um fracasso pra outra pessoa, entendeu? Então, a interpretação do fracasso vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que vê fracasso como lição. E eu acho que é a melhor forma de ver o fracasso, entendeu? Como uma lição. Ou tipo, como uma coisa que precisa ser desconstruída na nossa cabeça para não impactar a gente como impacta de forma paralisante na vida de algumas pessoas. De forma que influencia até na produtividade da pessoa. Isso acontece muito, sabe? A gente tem que ter mais autocompaixão. Eu falo isso como um conselho para mim mesma, mas assim, autocompaixão é essencial na luta contra o fracasso, porque o fracasso ele impacta muitas vidas. Isso é verdade, isso é muito real. Impacta muitas vidas.
Só que algumas pessoas não têm tanto problema com isso, por conta que não é tão perfeccionista assim, não se cobra demais, entendeu? Mas eu, como uma pessoa que se cobra demais, que quer fazer tudo do jeito certo na minha cabeça, eu sou essa pessoa que vai se incomodar bastante. Mas assim, quando você começa a se olhar com mais bondade, ao invés de só ficar se cobrando, se cobrando, se cobrando, e cara, você é um ser humano, você não vai acertar sempre. Você se cobrar, se cobrar, se cobrar, só vai gerar estresse desnecessário pra sua cabeça, sabe? Então, assim, eu acho que fracasso é sim uma perda de tempo, porque enquanto a gente tá preocupado de fracassar, com medo de viver a própria vida, a vida está passando. E ela não volta. Não tem Ctrl Z na vida. Entendeu? Então, que a gente se preocupe mais em viver e se preocupe menos em fracassar. É isso. Outra coisa que eu acredito muito é que a gente tem uma essência só nossa, que desde o nosso nascimento a gente tem uma personalidade que é uma coisa que muitas pessoas pensam assim, o homem é bom ou mal por natureza? Tipo assim, tem esse questionamento aí, né? Mas assim, eu acredito que a gente tem uma essência nossa desde que a gente nasce. Eu acredito muito nisso. Aí vai de vocês, né? Se vocês acreditam ou não, mas eu acredito muito nisso. Tanto a nossa essência quanto como vai ser o nosso rosto, a gente já consegue saber desde antes de nascer, entendeu? Tipo assim, eu falo isso porque eu achei nas coisas da minha mãe uma foto do meu rosto de perfil. E o meu rosto de perfil, de bebê, eu neném, 8 meses de vida. 8 meses de vida dentro da barriga, né? Meu rosto de perfil é igual o meu rosto, tipo, depois de nascer, sabe? E, tipo assim, pra mim isso é bizarro, bizarro. Depois que eu fiquei sabendo disso, ai meu Deus, eu não quero mudar meu rosto nunca na minha vida. Não quero fazer cirurgia plástica nem nada, eu quero ficar com esse rosto pra sempre. Achei a coisa mais preciosa do mundo. Mas enfim, voltando ao tópico, eu acredito muito que a gente nasce com uma essência só nossa, porque você pode observar o quanto que uma coisa é nossa, tanto que a gente não consegue explicar por que a gente é assim, e é desde sempre, sabe? Desde sempre. E tipo, a gente pode ir se moldando conforme a vida vai passando, conforme as coisas vão acontecendo, mas eu acredito que quem nós somos é uma coisa de alma nossa, sabe? É nossa alma que mantém toda essa característica de quem nós somos. E tipo assim, tem uma coisa no espiritismo que fala sobre gravidez, né? Enfim, no espiritismo eles dizem que o espírito, ele se aproxima da família. Antes de a mulher engravidar, o espírito se aproxima da família. Beleza. Ele se aproxima da família para dar meio que insights, para ver se vai ser aceito, enfim. Beleza. Depois a mulher engravida, né? E ele vai encolhendo, encolhendo, encolhendo até ele caber no corpo do bebê. E aí dizem que o espírito esquece das vidas passadas, né? Enfim. Só que tem gente que também fala que não se esquece totalmente. E eu acredito muito nessa questão de vidas passadas, entendeu? Que muitas pessoas podem não acreditar, mas eu acredito que as pessoas podem sim se lembrar de vidas passadas. Enfim. E tipo assim, essa questão bate muito com esse meu argumento de tipo, as pessoas têm uma essência só delas desde o nascimento. Por quê? Porque a gente pode não se lembrar das antigas vidas, mas a gente tem uma personalidade desde que a gente nasce. Entendeu? Desde que a gente nasce, a gente tem uma personalidade. A gente pode não saber expressar ainda, a gente pode não pensar ainda, mas a gente tem uma personalidade única. E isso pra mim é bizarro de se pensar. Caramba, a gente, desde bebê, desde neném, a gente já tinha uma personalidade. Enfim. E isso é muito, muito cabuloso pra mim. Se eu ficar discorrendo sobre esse assunto, a gente vai passar horas falando, mas eu acho bizarro como que a gente tem, sim. Tipo, eu acredito muito nisso, né? Você pode falar que eu tô chapando de linguiça, mas eu acredito muito, juro por tudo. A gente tem, sim, uma personalidade desde que a gente nasceu. Isso é bizarro. E por fim, mas nem por isso menos importante, queria falar aqui com vocês sobre uma coisa que eu vi num vídeo que eu acredito muito, que é muito real. Que é, algumas pessoas têm dificuldade de aceitar
o que Deus quer para elas. Por quê? Porque quem acredita em Deus, muito provavelmente acredita que os planos que Ele tem para nós são planos perfeitos, são planos inimagináveis, que são todos perfeitos e moldados da melhor forma possível, da forma mais bem pensada possível. E por conta disso, acontecem muitas coisas na nossa trajetória antes da gente chegar ao nosso objetivo que a gente às vezes não entende por que acontece. Porque acontecem muitas tragédias nas nossas vidas, mas tudo acontece por um motivo, eu acredito muito nisso. E tipo assim, eu já fui, ainda sou de vez em quando, a pessoa que quando acontece alguma coisa difícil na minha vida, eu fico triste, muito triste mesmo, e tipo, eu fico me questionando por quê, meu Deus, por quê? Eu sou essa pessoa, de vez em quando eu fico assim, entendeu? É normal, mas eu também sou o tipo de pessoa que aceita, entendeu? Eu aceito. Ultimamente eu tenho aceitado muito melhor. Antigamente eu não aceitava muito bem, mas ultimamente eu tenho aceitado muito melhor quando alguma coisa ruim acontece na minha vida. Por quê? Porque eu olho instantaneamente para essa coisa ruim, por mais triste que seja, por mais chateada que eu esteja, eu olho para essa coisa ruim e eu falo assim: Deus sabe o que está fazendo. Se não foi agora, nesse momento, se não foi o que eu queria, o que eu planejava, o que eu desejava que acontecesse, aconteceu. O que era para acontecer, entendeu? Se não é o plano de Deus que isso esteja acontecendo no momento, eu só vou confiar, entendeu? Então, eu demorei muitos anos da minha vida para confiar nos planos de Deus, porque por mais que eu entregasse os meus planos na mão dele, eu também tinha medo de eles não se realizarem. Eu tive uma época que eu não tinha esperança para nada. Mas aí ele me mostrou que se eu confiar nele, se eu colocar os meus sonhos, os meus planos na mão dele, ele me mostrou que ele tem tudo um plano perfeito para mim, entendeu? Então, é uma coisa que eu tenho aceitado muito melhor por agora, porque se ele tem um plano perfeito para mim, não sou eu que vou falar assim, não aceito essa coisa, eu não acredito mais em Deus por conta disso. Não sou eu que vou fazer isso, entendeu? Tipo assim, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de aceitar coisas traumáticas assim. Eu não tô falando que você tem que simplesmente cagar pro que acontece com você e, tipo, não sentir nada quanto a isso. Você tem o direito de sentir tudo que você tem pra sentir. Mas entenda, se você acredita em Deus, se você acredita num ser que tá cuidando de todo mundo, que tá planejando a vida de todo mundo pra ser o mais perfeito possível, entendam o seguinte: até os maiores males que acontecem na nossa vida vêm pro bem. É isso que eu acredito. Eu acredito que por mais que coisas terríveis aconteçam, por mais que a gente sofra muito na nossa vida, se a gente acredita em Deus, se a gente acredita que Ele tem um plano para nós, é só esperar. As coisas vão vir. As coisas mais incríveis do mundo vão acontecer e os nossos planos vão se realizar. E eu não falo isso só para quem acredita em Deus. Eu falo isso para todo mundo que acredita de forma positiva na vida. Para todo mundo que olha para a vida e fala assim: hoje foi um dia ruim, mas amanhã vai ser um dia bom. Hoje foi um dia ruim, mas eu aprendi com isso. Entendeu? Aconteceu essa coisa terrível, mas infelizmente acontece. É a realidade, é a natureza, sabe? Enfim. Eu falo isso para todas as pessoas positivas, não só quem acredita em Deus. Eu só tô falando sobre quem acredita em Deus porque eu acredito em Deus. Enfim, acreditem que os planos que você tem podem sim se realizar. E corram atrás. Corram muito atrás. Porque não é só colocar na mão de Deus, não é só jogar na mão do universo e jogar energias positivas. Você tem que correr atrás dos seus planos para se realizarem. Enfim.
Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham se divertido com essas reflexões existenciais que eu tive ultimamente. Tchau, beijo!